Bom, então vamos começar, tá, gente? Hoje nós vamos ver a parte de lesões reversíveis e irreversíveis, que eu falei para vocês na aula passada. A aula passada a gente já iniciou essa parte de lesão, né? Quando a gente começou a ver os mecanismos celulares, só que isso a nível microscópico, né? Então a gente vai começar a ver como é que fica isso quando vai expandindo para nível macroscópico. Então, nós vamos ver o que são as lesões reversíveis, o que é uma degeneração hidrópica, hialina, mucoide, gordurosa, lipidose, glicogênica, e depois vamos entrar nas lesões irreversíveis que culminam na morte celular, que pode ser de dois tipos, a necrose e a apoptose. Então, as células, elas podem sofrer, né, a ação dos agentes agressores. Lembrem da figurinha da aula anterior, né? Uma célula normal, ela sofre um estresse. E esse estresse, se ela não conseguir se adaptar, ela vai sofrer uma lesão, certo? E o que são, né, esses agentes agressores que vão causar lesões? É o conjunto de alterações moleculares, morfológicas e fisiológicas que podem ser reversíveis ou irreversíveis. Então, moleculares eu me refiro ao quê? Aqueles mecanismos de lesão lá da aula passada, né? Celular, certo? E isso vai expandir para alterações morfológicas no tecido e tudo mais, para depois a gente ter as consequências fisiológicas. Então, essas alterações metabólicas, elas podem gerar acúmulos intracelulares anormais de substâncias, que são as chamadas degenerações. Na degeneração, a lesão celular é reversível, ou seja, ela pode ser revertida caso a causa seja interrompida ou reduzida. Então, isso vai ocorrer através do acúmulo ou deposição de substâncias no interior das células após uma alteração bioquímica prévia, e esse acúmulo pode acarretar nas alterações morfofuncionais. Vocês vão já ver uma figurinha que vai facilitar essa visualização. Então, basicamente, a célula sofreu um estresse. Se ela conseguiu se adaptar, ela permanece normal. Se ela não consegue se adaptar, ela vai sofrer a lesão. Essa lesão, ela vai causar uma série de alterações aqui, ó, moleculares, morfológicas dentro dessa célula, mas nessa situação a célula conseguiu, ó, recovery, né, se recuperar e retornar ao seu estado basal. Então foi uma lesão reversível. Agora, quando essa célula continua a progredir essas alterações, ela não consegue reverter, então ela vai desencadear a morte celular. E aí, nessa situação, essa morte celular aqui é a morte celular por necrose, como eu já mencionei na aula passada para vocês, é uma morte que é como se a célula explodisse. Então, ela libera todo o seu conteúdo intracelular no meio. E isso vai gerar vários impactos que a gente vai já discutir, certo? Mas essa morte celular, ela também poderia ser desencadeada pelo quê? Pela morte celular programada, a apoptose. Então, vamos iniciar as lesões reversíveis, tá? Que são as degenerações. Que foi que a gente acabou de mencionar lá na introdução. Essas degenerações são acúmulos, né? Então, esses acúmulos intracelulares, eles podem ocorrer devido a diversos mecanismos. Primeiro que eu posso destacar para vocês, uma alteração na taxa de metabolização de uma substância intracelular, de forma que não é possível excretá-la, ocorrendo, obviamente, o seu acúmulo, como é o caso da degeneração gordurosa no fígado ou da degeneração hialina. Vocês vão já ver a figura que vai facilitar essa visualização. Então, o primeiro motivo de acumular uma substância dentro da célula, uma alteração, bom dia, na taxa de metabolização. Segundo motivo, a alteração no metabolismo de uma substância endógena que passa a ser anormal. Então, ela era produzida em estágios basais, assim, uma concentração muito baixa dentro da célula. Por uma alteração que aconteceu, ela começa a ser produzida de forma exacerbada. Então, isso também vai gerar um acúmulo. Então, por exemplo, produto de um gene que sofreu uma mutação, gerando uma proteína truncada, que não é capaz de ser dobrada, transportada ou degradada corretamente, que a gente tem como característica, né, como exemplo, vários distúrbios neurodegenerativos, no caso das proteínas lá da doença de Alzheimer, né, que elas vão se acumulando porque elas não estão na forma correta, devido às alterações que acontecem. Terceira razão, né, para esses acúmulos intracelulares, pode acontecer uma alteração na via de metabolização de alguma substância endógena normal.
devido a defeitos na geração de energia, na permeabilidade da membrana plasmática, de enzimas que participam do metabolismo dessa substância. Então, se eu tenho uma substância que ela é degradada por uma enzima o tempo todo dentro da célula e essa enzima ela não está funcionando, seja por qualquer motivo, né? Seja por uma infecção viral, seja por um agente químico, ela não está funcionando. Então, a substância que ela degrada automaticamente vai aumentar a sua concentração, gerando o acúmulo intracelular. Então, também pode acontecer, né, por alterações nas vias devido a intoxicações, e isso pode levar ao acúmulo de água, de eletrólitos, de carboidratos, de proteínas e gorduras, que são os principais tipos de degenerações que a gente vai ver. E, por fim, uma alteração na organização estrutural da substância intracelular, causando a sua desorganização ou coagulação. É como se ela estivesse num dobramento mal formado e não na sua conformação nativa-ativa, e ela começasse a se empacotar, né? E formando esses aglomerados dentro das células. Então, visualizem aqui, ó. Primeiro que a gente falou, acúmulo, né, da célula no metabolismo anormal. Ela começa a ser produzida, secretada de forma anormal. Então, vai aumentando a secreção. Ela que tem que ser produzida em concentrações basais dentro da célula por alguma alteração. Qualquer causa que a gente colocou lá na aula anterior. Quais foram as causas? Físico, químico, biológico, hipóxia, falta de oxigênio, dano mecânico, qualquer tipo de causa de lesão pode desencadear uma dessas alterações. Então, vem aqui, qualquer causa de lesão causou acúmulo de gordura. Um exemplo, o alcoolismo, né? O alcoolismo vai desencadear o acúmulo de acetato, que vai fazer com que a gente tenha um acúmulo de gordura. Então, começa a acumular gordura dentro dessa célula, ou seja, a gente está com o metabolismo anormal dessa substância. Segundo o que a gente viu, um defeito no dobramento ou no transporte de determinada proteína. Então, uma proteína que ela está o tempo todo sendo produzida aqui, mas ela é uma proteína que é para ser enviada para fora da célula, que é para chegar na corrente sanguínea, por exemplo, o fígado, o hepatócito, é o responsável por sintetizar a albumina. Ele está sempre sintetizando a albumina porque é o que controla a nossa hemostasia. Então, ele tem que ficar colocando no sangue para manter a pressão oncótica. Se eu não tenho como endereçar essa proteína para que ela seja direcionada à corrente sanguínea, a albumina vai se acumulando. Ou uma enzima que degrada essa proteína. Então, se a gente tem algum defeito naquilo que vai reduzir a concentração daquela substância, ela pode se acumular. Seja até o mesmo processo mutagênico que vai desencadear isso. Oi. Mas no segundo caso, não seria um tipo de metabolismo anormal, não, também? Não, nenhuma dessas aqui são excludentes, tá? Elas podem acontecer conjuntamente, tá? Aqui, a mesma coisa, ó, a ausência da enzima, a gente pode incluir aqui. Houve uma mutação que a enzima que era codificada por aquele gene, em vez dela ser codificada na sua forma nativa, ela foi codificada na sua forma truncada. Então, ela não tem o quê? Ativação, né? Ela não consegue ser ativa. Se ela não consegue ser ativa, ela não vai conseguir degradar a substância. Então, eu não tenho a funcionalidade da enzima. Se eu não tenho a funcionalidade da enzima, ela não desempenha o seu papel e aí eu tenho um acúmulo do substrato. E a última é quando a gente tem, né, a alteração na morfologia daquela substância, que ela começa a se empacotar dentro da célula. E aí vai formando esses aglomerados. É muito comum para proteínas, para gorduras e também o quê? Substâncias endógenas. Então, a gente por exemplo, a gente sabe que hoje, atualmente, né, no carnaval, o glitter já se tornou um problema. Porque o pessoal vai jogando, aí vai tendo o processo de bioacumulação lá, da biologia, né? Os peixes vão comendo e aí o que é que a gente vê? A biomagnificação. À medida que vai aumentando o nível trófico, você vai aumentando a concentração dessa substância dentro de você. Mesma coisa do plástico, né? Se você o peixe pega o pequenininho que tem uma quantidade já de glitter. Vem o outro, come 10 pequenininhos que tem aquele X de glitter. Vem o outro maior e come 20, então vai aumentando a concentração. Quando a gente vai se alimentar daquele peixe, né, a gente também aumenta a concentração dessa substância. E aí, o que é que as nossas células fazem? Começam a acumular esses materiais exógenos para tentar proteger a célula, só que uma hora, obviamente, a célula que está desempenhando esse papel, ela vai sofrer os impactos
vai sofrer a lesão e aí começa o processo de degeneração, que pode ser revertido ou não. A célula pode acabar morrendo no final com esse acúmulo de substâncias. Então, basicamente, as degenerações é o acúmulo intracelular de substâncias, as mais variadas possíveis, certo? Então, diferentes substâncias podem se acumular dentro dessas células. E a classificação do tipo de degeneração consiste justamente na natureza dessa substância. Então, nós temos a degeneração hidrópica, que vocês vão ver que é o acúmulo de água e eletrólitos. Temos a degeneração hialina, que é o acúmulo de proteínas. Temos a degeneração mucoide, que é o acúmulo de carboidratos, principalmente mucopolissacarídeos. Temos, a degeneração gordurosa, lipídica, que vai ser o acúmulo de lipídios, de triglicerídeos, outros tipos de lipídios que a gente vai ver. E temos também as glicogenoses, que são um tipo de degeneração, que vão acumular carboidratos, especificamente o glicogênio, certo? Então, a gente vai ver cada um desses processos degenerativos. Então, vamos iniciar com a degeneração hidrópica. Degeneração hidrópica consiste no acúmulo de água e eletrólitos, como a gente acabou de mencionar, dentro da célula devido a distúrbios no equilíbrio hidroeletrolítico. O que é um distúrbio no equilíbrio hidroeletrolítico? Lembram da aula passada, quando a gente viu que por determinada causa de lesão, a célula teve uma depressão de ATP. Quando ela teve essa depressão de ATP, o que foi que aconteceu? Minou, na queda do pH e tudo mais, aí desregulou as bombas de cálcio, o cálcio começou a ser acumulado no citossol, esse cálcio, a queda do ATP atrapalhou no funcionamento da bomba de sódio de potássio, e aí a célula começou a acumular água, tumefaciar, então aí a gente tem um desequilíbrio hidroeletrolítico, e vocês viram que é uma base de todos os mecanismos intracelulares, Então, as causas possíveis são as lesões que afetam de alguma forma o transporte de eletrólitos, seja afetando as bombas eletrolíticas diretamente, afetando a integridade de suas proteínas ou da própria membrana, ou alterando a disponibilidade de ATP. Então, ou afeta o ataque dessas substâncias, principalmente substâncias químicas, vai direto lá na bomba de sódio e potássio, ou seja, não está sendo derivado da queda de ATP que chegou, já atacou diretamente a bomba de sódio e potássio. Afetando a integridade de suas proteínas, também por alterações, causa uma alteração no pH que vai lá. Todo mundo sabe que a proteína, para funcionar, ela tem que funcionar no seu pH ótimo, Se você altera o pH, ela vai mudar a conformação e não vai ter mais a sua atividade ótima. Alterações da própria membrana. Se a membrana ela tem um porozinho, isso vai alterar o equilíbrio eletrolítico da mesma forma. Ou a disponibilidade de ATP, que a gente viu que o principal lá que vai alterar as bombas de sódio e potássio e as bombas de cálcio, certo? Então, a degeneração hidrópica ela pode ser causada, a etiologia dela pode ser hipóxia. Então, é um indivíduo com anemia, que ele tem uma queda na quantidade de hemácias. Se tem uma queda na quantidade de hemácias, vai ter uma queda na concentração de oxigênio que chega para o indivíduo. Uma isquemia, tem um bloqueio de algum vaso, se não chega sangue, não chega nem oxigênio, nem os nutrientes. Agentes tóxicos que podem lesionar essa membrana que a gente falou. E componentes dos respirassomos também podem ser lesionados, Às vezes um composto tóxico, ele não lesiona a membrana plasmática, ele consegue entrar dentro da célula. E aí quando ele entra dentro da célula, ele tem como alvo principal as membranas lá da mitocôndria, a membrana interna. E o que é que a gente tem na membrana interna da mitocôndria? Respirassomos. O que são os respirassomos? Vocês lembram de bioquímica? São aquelas regiões que tem todos os complexos, Complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4 e a ATP sintase da cadeia transportadora de elétrons. Então, ela vai alterar isso aqui. Se eu estou causando alterações nos respirassomos, que são os responsáveis por transferir os elétrons e acabar sintetizando o ATP, eu vou ter uma queda de ATP. E isso também vai culminar nos problemas dentro da célula. Então, isso pode ser causado por toxinas, até mesmo espécies reativas de oxigênio têm capacidade de alterar essa composição da membrana interna mitocondrial, especificamente nos respirassomos. Tudo isso
vai principalmente culminar naquele que a gente viu prioritário, né? O mecanismo de lesão celular, que é a queda do ATP, que vai ter diversos direcionamentos dentro da célula. Além disso, né, também pode ser causada por hipertermia endógena ou exógena, né? Seja uma febre muito alta, ou aumentando, o indivíduo está num local muito quente, a gente tem um aumento dessa temperatura. O que é que acontece quando a gente tem um aumento da temperatura, né? Vai aumentar o consumo de ATP, porque o nosso organismo quer manter a temperatura normal, porque se aumentar demais pode desnaturar proteínas, né? A gente tem uma série de problemas associados. Então, a gente começa a gastar bastante ATP para manter essa temperatura. Então, basicamente, vai envolver o quê? A homeostase desse ATP. Então, quando a gente começa a gastar muito ATP para tentar manter a temperatura, vai gerar, mais uma vez, a queda do ATP, que vocês já viram, que quebra o sistema de sódio e potássio, vai aumentar a pressão osmótica intracelular, né? Porque vai entrar água, a célula vai tumefaciar, vai gerar o edema. Então, é um acúmulo de água e de eletrólitos dentro da célula. Então, a hidrotópica sempre. Hidro você já consegue associar com água. Mas aí tentem sempre se lembrar que a água, do nada, ela começa a entrar dentro da célula. Ela sempre tem um íonzinho que vai chamar ela. Então, sempre lembrem. A água e eletrólito, certo? Então, esse fenômeno hidrópico, ele vai reter sódio e reduzir o potássio. Mencionei para vocês na aula passada, porque, né, se eles têm a mesma carga, o sódio vai ter essa capacidade maior de puxar água, porque ele tem um potencial osmótico maior, certo? Então, ele puxa mais água mesmo. Isso vai aumentar a pressão osmótica dentro da célula, porque o sódio está se acumulando, levando a entrada de água no citoplasma, o que vai gerar uma expansão isosmótica da célula e macroscopicamente o órgão vai aumentar de peso e volume e apresentar uma coloração mais pálida. Por que uma coloração mais pálida? Se eu estou diluindo, né, a célula, a gente tem a coloração mais pálida. Enquanto que microscopicamente as células vão ficar tumefeitas, com o citoplasma mais acidófilo e com aspecto granuloso. Por que o citoplasma está ficando mais acidófilo? Coragem. Está ficando mais básico, mas por causa da não estou tendo produção de ATP, está tendo essa interferência, então ele está consequentemente ficando mais básico. Aí vai ter um aspecto também granuloso, quando a gente observa, né, nos cortes histológicos, eles vão ter vários granulozinhos formados, que é o quê? As moléculas começam a se acumular por conta desse desequilíbrio hidroeletrolítico. Então vai formando vários grânulos dentro da célula. Em estados avançados, apresenta pequenos vacúolos de água, que é uma tentativa da célula aí começar a remover essa água para solucionar o problema. Então aqui, ó, para vocês verem. O órgão, se eu não me engano, isso aqui é o pâncreas, tá? Aí ele começa, ele fica mais pálido, porque todas as células estão bem edemaciadas, e ele fica com um aspecto como se fosse fofinho mesmo, né? Como se fosse um fígado, né? Aquele que você olha, aquele aspecto do fígado, mais edemaciado, assim, porque o pâncreas, ele não tem esse aspecto aqui, ele tem, a gente consegue ver todas as divisõezinhas, então quando ele estica, parece que é uma coisa só. Então ele fica mais brilhante, fica com um aspecto mais fofinho. E aqui o corte histológico, ó, percebam que o núcleo das células está bem espremido. Tudo que a gente vê não está corado, né? A maioria do volume celular não está corado, porque a célula está bem edemaciada, certo? Está com acúmulo de água intracelular. Ok? Então vamos para a degeneração gordurosa ou esteatose, tá? A esteatose ou degeneração gordurosa consiste no acúmulo de triglicerídeos. A gente mencionou lá no início dos tipos, que a gente pode ter acúmulo de todos os tipos de lipídios. A esteatose ou degeneração gordurosa é acúmulo do tipo triglicerídeo, certo? No citoplasma das células, que normalmente não os armazena. Então, ocorrem situações onde há perturbação no metabolismo lipídico, sendo principalmente vista no fígado,
mas também a gente consegue observar no coração, nos músculos e nos rins. Pode ser causado por toxinas, por hipóxia, por ingestão abusiva de álcool, que é a principal causa, desnutrição proteica também, porque a gente tem uma redução de apoproteínas. Já quando a gente for discutir a fisiopatologia dessa degeneração gordurosa, a gente vai ver que o quê? A gente não tem a síntese desses triglicerídeos e quando eles chegam lá no fígado, eles não se ligam lá, VDL, HDL, né, para poder ser transportado pelo sangue, porque a gente não pode só jogar o triglicerídeo dentro da corrente sanguínea. A gente tem que ligar ele com uma proteína. E essa proteína é o quê? Uma apoproteína, que quando se liga ao triglicerídeo vai formar uma lipopoliproteína, né? Essa lipoproteína, ela pode estar na circulação sanguínea. Mas se eu, por ingestão abusiva de álcool ou por desnutrição proteica, tenho uma queda na produção dessas apoproteínas, eu não vou ter proteínas para se ligarem aos triglicerídeos. Consequentemente, ele pode ser, não tem proteína, sai daqui do fígado, vai para o sangue, pode? Não. Então, ele começa a ficar onde? Dentro do fígado, né? Então, ele vai se acumulando nos hepatócitos, certo? Diabetes também e obesidade pode desencadear a degeneração gordurosa. Então, nas condições normais no indivíduo, os ácidos graxos livres ou ingeridos, eles são levados até os hepatócitos, onde podem ser esterificados a triglicerídeos, né? Junta lá o glicerol com os ácidos graxos para formar o triglicerídeo. Ou então eles são convertidos a colesterol ou fosfolipídios, ou eles são oxidados a corpos cetônicos. Isso é a condição normal, fisiológica. Então, para que esses triglicerídeos que estão sendo sintetizados sejam liberados do hepatócito, precisam estar conjugados com as apoproteínas, formando as lipoproteínas. Ele só pode sair do fígado assim. Então, a esteatose ela pode ocorrer por interferências em diferentes etapas desse processo metabólico, como uma maior ingestão ou lipólise. Então, o indivíduo que ele está se alimentando demais de gordura. Então, se ele se alimenta, a dieta maciça dele é de gordura, ele está se alimentando bem de proteína? Se ele não tem proteína suficiente, ele não vai ter proteína, apoproteína suficiente para transportar esses triglicerídeos, certo? Lipólise, né? O indivíduo que está começando a degradar demais gorduras, isso pode acontecer na própria obesidade. Uma outra patologia pode estar associada à causa dessa degeneração gordurosa e aí ele começa a degradar demais ácidos graxos, como se fosse fornecer para uma função energética, mas no final das contas ele vai só se acumulando no fígado porque ele não consegue sair dali, certo? Redução na síntese de lipídios complexos a partir de ácidos graxos e triglicerídeos devido à carência de ATP. Então, quando a gente tem um acúmulo de ácidos graxos, o nosso organismo normalmente entende, estou com um acúmulo de ácidos graxos, preciso sintetizar algo que vai ser direcionado, vai diminuir o gasto energético aqui. Então, eu tenho um acúmulo de ácido graxo, vou sintetizar colesterol, vou sintetizar os triglicerídeos para mandar lá para o tecido adiposo para ficar bem armazenadinho lá. Mas se eu tô com uma deficiência de ATP, por exemplo, o indivíduo está com anemia, né? Ele não está tendo o suprimento de oxigênio suficiente, consequentemente ele não consegue gerar energia suficiente. Se ele não tem ATP suficiente, mas ele ingere e faz uma dieta muito gordurosa, ele começa a acumular esses ácidos graxos e não consegue convertê-los em moléculas lipídicas mais complexas. Então, esses ácidos graxos eles vão se acumulando dentro do fígado. Pode acontecer também por menor exportação ou menor formação de lipoproteínas, por carência de água, por carência de proteínas, dentre outras razões, certo? Então, a esteatose, ela desencadeia diferentes alterações morfológicas dependendo do órgão. Então, o fígado é o principal órgão acometido e o álcool é o principal agente etiológico que nós conhecemos de degeneração gordurosa. Então, macroscopicamente, o fígado com esteatose, ele aumenta de volume e de peso, se torna amarelado com bordas arredondadas. Por que ele fica amarelado? Gordura, né?
ele fica com bordas arredondadas e de consistência diminuída. Então, se a gente pegar a gordura velha da carne, ela não tem aquela consistência, pronto, ele fica com aquela consistência, certo? E microscopicamente, os triglicerídeos são vistos em pequenos vacúolos e com o avançado processo tendem a coalescer, formando blocos maiores que deslocam o núcleo para a periferia. Eles começam a se acumular tanto dentro dos hepatócitos que começam a comprimir o núcleo da célula, ao ponto da gente não conseguir visualizar o nucleolo. Porque o núcleo ele se condensa tanto que você não consegue visualizar aquela separaçãozinha que numa célula eucariótica normalmente a gente vê, o nucleolo, o núcleo, né? Bem delimitado. Ele fica espremido por conta do acúmulo de gordura. Como se fosse um tecido adiposo. Vocês viram, né? O tecido adiposo, o corte. Não comprime também a gotícula de gordura, não vai comprimindo? Pronto. Só que isso vai acontecer no hepatócito, que não é para acontecer, certo? Então, essas células, né? Elas podem se romper com o acúmulo dessa gordura e os glóbulos de gordura vão formar cistos gordurosos, tá? O que ocorre é que o metabolismo do álcool, ele vai gerar acetaldeído. Esse acetaldeído, ele dá uma queda no pH. A queda no pH faz o que com o citoesqueleto, que é uma proteína, né? Formado por várias proteínas. Ele vai alterar a morfologia daquela proteína. Então, o citoesqueleto, que ele tem que estar lá naquela estrutura entrelaçada, segurando a membrana da célula, fazendo o encaminhamento e endereçamento de todas as moléculas, ele vai estar funcionando normalmente? Não, ele começa a ser quebrado pelo pH, mudar sua conformação, interagir num ponto da rede do citoesqueleto que não era para ele interagir, então ele começa a alterar. Se ele está alterado, ele vai alterar também as suas funções. Então, endereçamento de proteína. O indivíduo ele pode até ter proteína dentro da célula para transportar esses triglicerídeos. Só que aí o que acontece? O citoesqueleto não está conseguindo guiar as proteínas até os lipídios, porque tudo dentro da nossa célula não é assim, vai nadando até a hora que vai encontrar, não. O citoesqueleto, ele guia as vesículas para que as moléculas se encontrem. Então, se ele não está funcionando, nada vai funcionar. Então, esse acetaldeído que causa a queda no pH, altera o citoesqueleto, ele vai ser convertido em acetil-CoA. O que é que acontece quando a gente tem um acúmulo de acetil-CoA dentro da célula? Biossíntese de lipídios, vocês viram em bioquímica, né? Então, esse acetil-CoA, ele vai vai estimular a biossíntese de ácidos graxos, consequentemente, a gente vai ter um aumento da síntese de triglicerídeos, ou seja, gorduras. Então, muitas vezes vai ter uma associação da desnutrição, né? No caso do indivíduo alcoólatra. Por quê? Porque é altamente calórico, né? Como ele produz uma grande quantidade de acetil-CoA, o indivíduo se esquece de se alimentar. Se ele não se alimenta, essa caloria que ele está ingerindo é uma caloria de péssima qualidade. Ele não tem qualidade proteica. Então, se ele não tem proteína, ele não tem como formar as lipoproteínas. Então, não vai transportar esse triglicerídeo lá para o tecido adiposo, onde seria o local ideal para ele se acumular. Então aqui, né, a gente tem os ácidos graxos livres que chegam lá no fígado em condições normais, eles sintetizam os triglicerídeos, esses triglicerídeos se ligam às apoproteínas que vão formar aqui as lipoproteínas que podem ser liberadas na corrente sanguínea para ir lá para o tecido adiposo ou até mesmo células que estejam demandando energia. O que acontece quando o indivíduo, né, começa a beber? Ele começa a produzir o acetato a partir do metabolismo do etanol, certo? Esse acetato, ele vai aumentar a produção de acetil-CoA. Esse acetil-CoA, ele aumenta a síntese de ácidos graxos, que vai aumentar a síntese dos triglicerídeos, mas na maioria das vezes o indivíduo ele tem uma deficiência proteica associada ao alcoolismo. Então esse transporte aqui, ó, das lipoproteínas não vai acontecer. Então esses triglicerídeos eles vão se acumulando dentro do fígado, se acumulando até ficar aquele aspecto mesmo de uma gordura. Você olha, o fígado é amarelo, né? Ele deixa de ser roxinho. Então, a fisiopatologia basicamente é essa. O indivíduo ele ingere o etanol, o que é que vai acontecer? O metabolismo desse etanol lá no fígado, que é tóxico, então o fígado ele tem uma prioridade por esse etanol, ele vai gerar o acetaldeído aqui, ó.
pela alfa-desidrogenase, gera o acetaldeído. Esse acetaldeído vai gerar o quê? Uma queda do pH. Essa queda do pH vai afetar o citoesqueleto. Se o citoesqueleto está afetado, vai interromper o transporte de proteínas que formam as lipoproteínas. O indivíduo pode até ter um aporte proteico, mas se o citoesqueleto dentro da célula não está funcionando, essa proteína não vai ser direcionada a esse triglicerídeo, certo? Então, não vai ter como formar as lipoproteínas por deficiência da função do citoesqueleto. E, além disso, esse acetaldeído, né, esse acetato que vai ser gerado no final, ele vai ser convertido em acetil-CoA. Quando nós temos um acúmulo de acetil-CoA, ele é um estimulador da biossíntese lipídica. Então, ele vai estimular a síntese de ácidos graxos. Quando eu tenho um aumento da concentração dos ácidos graxos, eu também sinalizo para as células que se aumente a síntese dos triglicerídeos, consequentemente eu tenho um acúmulo de triglicerídeos dentro desses hepatócitos. Mas aí, eu vou pegar os triglicerídeos e vou mandar para o tecido adiposo. Mas na maioria das vezes, o indivíduo alcoólatra, ele tem uma associação com a desnutrição. Então, ele tem uma queda, né, das apoproteínas, então eu vou ter uma redução da formação das lipoproteínas. E aí eu não consigo tirar esse triglicerídeo de dentro do meu hepatócito. Para piorar a situação, quando eu tenho essa queda de lipoproteínas circulando no corpo, né, transportando os triglicerídeos, o que é que o corpo entende? Eu estou com baixa de gordura. Estou com muito pouco triglicerídeo no meu corpo. Então vamos lá no tecido adiposo e vamos fazer o quê? Vamos ativar a lipólise. E aí ele começa a quebrar os triglicerídeos e liberar mais ácidos graxos no sangue que entram dentro do fígado, vão ser convertidos em triglicerídeos que pode sair? Não pode. Então vai acumulando cada vez mais. É um ciclo vicioso, certo? Compreenderam? Então aqui só para vocês visualizarem, né? Obviamente aumenta de tamanho porque começa a acumular substância. E ele fica amarelado pela própria gordura mesmo, a coloração da gordura. Histologicamente, aqui os hepatócitos bem apertadinhos. E quando você olha o corte histológico de um tecido com a degeneração gordurosa, a esteatose, parecem com os adipócitos, né? O aspecto histológico dos adipócitos, a gotícula de gordura espremendo o núcleo no canto. Mas isso aqui não pode ser característica fisiológica de um hepatócito, tá? Isso aqui é patológico. Aqui, né, pós-morte, ele tá com essa coloração mais amarelada. Então começa a ter bem aqui, tá, um acúmulo gigantesco, né, nessa parte superior, um acúmulo de gordura bem grande. Que é o que a gente viu, professor, e o que são essas coisinhas aqui, né? Na maioria das vezes, essa esteatose mais grave, que leva a pessoa à morte, ela tá associada já com a cirrose, né? E a cirrose, ela tem associado um processo inflamatório. Quando a gente tem um processo inflamatório repetido, que dura muito tempo, a gente tem uma evolução para a inflamação crônica. A inflamação crônica estará sempre associada à cicatrização. Então, nós começamos a substituir várias partes do tecido, que seria o tecido funcional do fígado, por tecido conjuntivo neoformado, que não desempenha a mesma função. Então, o indivíduo tem vários pontos aqui que ele não tem funcionalidade, fora o acúmulo de gordura que desencadeia o processo inflamatório, tudo associado, ok? Então aqui é só para vocês verem, né, o fígado normal, aí quando tem acúmulo de gordura vai gerar uma esteatose. Quando o indivíduo ele vai ter uma exposição severa, ele pode desencadear, né, com esse acúmulo constante de gordura, porque a degeneração ela é uma lesão reversível, mas ela pode se converter numa lesão irreversível. Então ela pode desencadear um processo inflamatório, porque alguns hepatócitos podem começar a morrer por esse acúmulo de gordura. E eles podem morrer por necroses. A morte por necrose, que eu venho já destacando para vocês, gera um processo inflamatório, porque ela libera o conteúdo intracelular no meio. Então, esse processo inflamatório vai aumentando à medida que as lesões vão aumentando e a gente tem a hepatite. Hepatite não associem só ao vírus, tá? Hepatite é qualquer processo inflamatório do fígado. E aí, essas crises repetidas, né? Esse acúmulo constante do indivíduo com essa inflamação crônica vai gerando inúmeros pontos de cicatrização. Cada vez mais o fígado vai perdendo a sua
funcionalidade. É por isso que a gente chega ao ponto da cirrose. Ah, professora, mas tem aquela questão do fígado se regenerar? Não tem isso. O fígado do indivíduo que está com cirrose, ele não consegue mais se regenerar. Por quê? Porque o tecido, ele está todo, o tecido com hepatócitos? Não, boa parte dele está com tecido conjuntivo neoformado. Então não tem como se regenerar nos hepatócitos, certo? Podemos seguir? Então agora a gente vê a lipidose, que é um acúmulo de lipídios, mas não de triglicerídeos, certo? Então as lipidoses são os acúmulos intracelulares de lipídios que não são triglicerídeos, principalmente o colesterol e ésteres de colesterol, ou seja, esfingolipídios, gangliosídeos, e pode ser um acúmulo local ou um acúmulo sistêmico. Um exemplo disso é a aterosclerose, que consiste no depósito de colesterol ou seus ésteres nas células musculares lisas e nos macrófagos das grandes artérias. Então ele começa a se acumular ali, principalmente na túnica íntima. Então ele vai se acumulando aquele colesterol e isso vai gerando um processo inflamatório. Quando a gente tem um processo inflamatório acontecendo associado, o que é que a gente tem? Se essa inflamação é crônica, né? Cicatrização. Então a gente vai ter nesse acúmulo, uma hora essa cicatrização ela já está tão intensa que a gente pode ter inclusive calcificação. Então cada vez mais a gente vai obstruindo aquele vaso, tanto com o colesterol que está ficando ali na camada íntima, certo? Como também vai o tecido cicatrizante, a calcificação, vai tudo formando uma camada sobre camada que vai obstruindo o vaso. Oi. Vou pegar um documento para você, 15 minutos de volta. Tá bom. Aí o que acontece? Essas células ficam cheias de vacúolos lipídicos, os macrófagos adquirem um aspecto espumoso, então, são chamados, né, de células espumosas, inclusive. E algumas células se rompem liberando colesterol no espaço extracelular, que pode cristalizar em formato de agulha longa, certo? Isso em outros pontos de outras regiões do vaso. Então vai ampliando o processo patológico. Isso vai poder ser causado por fatores genéticos, né? Indivíduos que têm uma predisposição, fatores ambientais, né? Como os hábitos mesmo do indivíduo, dislipidemia, hipertensão arterial, tabagismo, diabetes, estresse, sedentarismo, tudo isso pode favorecer a aterosclerose. Macroscopicamente, no início das lesões, observa-se as estrias gordurosas elevadas na superfície das células, com evolução de placas arredondadas ou ovais ou irregulares. Microscopicamente, a artéria apresenta espessamento focal da túnica íntima em forma de meia-lua e adelgaçamento focal da túnica média. O que é adelgaçamento? Mais delgada, fica o quê? Mais fina, isso, mais fina. Que ele vai sendo empurrado, né? Então vai esticando, ela vai ficando mais fina. Então, esse espessamento focal corresponde ao depósito na camada íntima de cristais de colesterol das células espumosas dos macrófagos, que estão tentando ali resolver, e tecido conjuntivo denso e fibroblastos. Por que tecido conjuntivo denso e fibroblastos? Cicatrização, né? Porque o processo inflamatório está acontecendo, então quando a gente tem uma inflamação crônica, a gente começa a ter associada a cicatrização. E aí a cicatrização é justamente por tecido fibroso, quem vai sintetizar essas fibras são os fibroblastos, certo? Então aqui, só para vocês terem a ideia, vai começando a se acumular, e aí vai crescendo, vai gerando um processo inflamatório, a cicatrização vai se associando, algumas dessas gotículas de gordura podem cristalizar e pode chegar até o momento em que causa a obstrução total. Ah, professora, mas eu não estou entendendo como é que esse acúmulo de colesterol vai desencadear esse processo inflamatório. Vocês viram hemostasia, não viram? Se eu tenho uma obstrução do vaso, o fluxo sanguíneo, ele está normal? Não. Então, se ele não está normal, ele uma hora vai se chocar contra o endotélio, não é isso? Se ele se choca contra o endotélio, ele vai causar lesão do endotélio. Quando a gente tem lesão do endotélio, vem, né, todas as células de defesa, vai gerar o processo inflamatório. E isso vai ser o quê?
constante, porque a placa está saindo daqui? Não, ela está sempre aqui. Então, a gente vai ter sempre a lesão acontecendo, certo? Então, o processo inflamatório crônico vai gerar essa cicatrização. Então, aqui a gente tem um vaso, ó. Aqui é ele vindo normal e aqui é a placa fibroateromatosa obstruindo o vaso. Então, a gente tem a mistura do tecido fibroso juntamente com o colesterol cristalizado. Então, obstruindo completamente o vaso, certo? Além desse, né, desse acúmulo de colesterol que a gente associa logo à aterosclerose, a gente também tem a lipidose, que vai ser a formação dos xantomas. O que são esses xantomas? São massas elevadas compostas de células escamosas, né, que são macrófagos cheios de lipídios dentro deles, que ocorrem no tecido conjuntivo subepitelial da pele. Então, ocorrem geralmente em pessoas com hipercolesterolemia e manifestam-se macroscopicamente, formando nódulos ou placas no tecido subcutâneo e tendões, e microscopicamente por macrófagos com acúmulo de vacúolos cheios de lipídios em seu citoplasma. Então, vocês já viram as pessoas mais idosas que tem uma bolinha branca? Né? Aquilo ali é o xantoma, certo? Só aquele acúmulo de lipídio da pessoa, ele se manifesta na pele do indivíduo por aquela bolinha branca cheia de lipídio. Então aqui, né, ó, esse acúmulozinho aqui, normalmente são pessoas que têm um colesterol alto, né, não têm hábitos muito saudáveis, e microscopicamente a gente observa os macrófagos com essas inclusões de gordura dentro deles, essas células escamosas cheias de lipídios dentro deles, ok? Vamos partir agora para a acumulação de proteínas. Então, degeneração hialina. A degeneração hialina é o acúmulo de material proteico e acidófilo nas células. Pode ser formada a partir de diversas causas. Por exemplo, proteínas endocitadas, como pessoas que possuem proteinúria. Pessoas que possuem proteinúria são aquelas que estão eliminando proteína na urina. Então, ela tem um acúmulo de proteínas. Os rins, né? Quando eles veem proteínas sendo eliminadas, tem alguma coisa errada. Então, eu preciso recaptar. E aí, as células renais começam a endocitar essas proteínas por pinocitose lá no túbulo proximal em quantidades elevadas, e isso vai se acumulando nas células dos rins, certo? Por quê? Porque a pessoa está se alimentando com excesso de proteína, por exemplo. Vou começar a academia hoje. Vou tomar um whey protein. Pra quê? Né? Porque não tem necessidade. A minha demanda de aminoácidos, minha demanda proteica não vai atingir esse nível de que agora eu tenho que iniciar um whey protein. É diferente de um fisiculturista, que ele realmente tem uma demanda mais elevada. É por isso que as pessoas colocam, né, que o uso de whey protein pode causar aí danos renais, porque de fato pode. Pode iniciar com uma degeneração hialina e aí de irreversível passar a ser irreversível, a célula morrer e aí a gente começar a ter os danos renais, certo? Então a pessoa tem que ter consciência se ela de fato demanda aquela quantidade proteica. Por exemplo, hoje já saiu vários estudos que comprovam que um scoopzinho de whey é a mesma coisa de você tomar um copo de leite. Né? A quantidade de proteína que tem no copo de leite é a mesma que tem no scoop de whey. Então, se você pega e ainda coloca 3, é totalmente desnecessário. E ainda toma um copo de leite de noite para dormir. Então, o acúmulo proteico que você está tendo é desnecessário. Vai causar dano renal, certo? Também, proteínas que são normalmente secretadas, porém são produzidas em excesso, como as imunoglobulinas em plasmócitos, formando grandes gotículas hialinas, que é o que a gente chama de corpúsculo de Russell, tá? Isso aqui é principalmente quando o indivíduo está com alguma infecção, a gente pode ver essa formação dos corpúsculos de Russell, que são os plasmócitos secretando os anticorpos, né? Então vai gerar dentro da célula uma degeneração hialina, que é necessária porque é um mecanismo de defesa.
Tem também aqui proteínas que estão associadas a filamentos que condensam e formam os corpúsculos de Mallory, né, que é muito comum nos alcoólatras crônicos, né, que tem esteatohepatite, carcinoma hepatocelular, é comum a gente identificar esses corpúsculos de Mallory, que são formados devido à ação de radicais livres e também do álcool, porque o álcool faz o quê? Ele causa redução do pH, se ele causa redução do pH, ele vai afetar lá só o citoesqueleto? Não, vai afetar todas as proteínas, né? Então, ele vai agir sobre as proteínas, e se as proteínas elas estão bem dobradinhas, né, na sua conformação nativa, e elas, pela ação da queda do pH, elas começam a mudar a sua conformação e, por exemplo, ficar um pouco mais lineares, vocês concordam comigo que fica muito mais fácil de empacotar essas proteínas, né? Então, elas vão se acumulando. Então, também temos a ação sobre as proteínas do citoesqueleto, que vão resultar na formação de ligações transversais entre cadeias polipeptídicas, formando os aglomerados que se precipitam. E, por fim, nós temos o acúmulo de proteínas virais, que são produzidas pela própria célula infectada, né? Pelo que vocês sabem, vocês já viram essa parte? Não, né? Vocês estão em bactéria ainda, né? Que vocês vão ver lá com Priscila como é que é o processo de infecção viral, mas vocês já devem ter uma noção que ele coloca o material genético dele no material genético da célula para que ela produza as proteínas dele. Então a gente vai ter esse acúmulo dessas proteínas virais. Macroscopicamente, o órgão acometido pode apresentar aumento de volume e alteração na coloração, e microscopicamente a proteína acumulada tem aspecto vítreo, homogêneo acidófilo e birrefringente, que é o que não apareceu aqui, mas é corpúsculo de Rocha-Lima. É o que a gente vê nacional mesmo, tá? O nome Rocha-Lima. R-O-C-H-A Lima, tá? Para quem quiser escrever, porque não tá aparecendo aqui. Mas é o Rocha-Lima, que é essa formação de corpúsculos de proteínas virais. E, professora, você tinha falado do sistema pequeno de progressão, só que eu lembrei, não vai interferir porque é aleatório, né? Proteínas. É aleatório, exatamente. Né? Mas pode ser que em uma das células aconteça de identificar, pegar aquela proteína e aí aquela célula vai apresentar e aí vai morrer. Mas pode ser que outra não aconteça, né? Então aqui a gente tem, ó, os corpúsculos de Mallory, certo? Que as proteínas elas vão se condensar, formando esses filamentos, que é o que vocês veem nessas ondinhas aqui, ó. São todas as proteínas condensadas. Tem um corante específico, tá? Pra gente conseguir fazer essa visualização. E aqui são os Rocha-Lima. Toda essa parte bem rosa que vocês estão vendo, ó. Bem rosa. São os corpúsculos virais, tá? Que é o acúmulo das proteínas virais, que vão formar esses agregados e a gente consegue visualizar na coração. Quando essas proteínas começam a se acumular, se empacotar, elas formam esses corpúsculos que podem ser corados. Fica esse rosa mais escuro. Esse rosa mais claro é o citoplasma, tá? O corpúsculo proteico é somente o rosa mais escuro. O rosa mais escuro é o quê? O corpúsculo das proteínas acumuladas, certo? Então, vamos partir para a degeneração mucoide. Podemos seguir? Vocês não têm muitas dúvidas, né? Já pensou? Professora, Oi. é que eu fiquei com dúvida nesse slide anterior da senhora sobre Qual? a degeneração hialina. Pode voltar da imagem? O da imagem? Sim. É. Eu voltei aqui e não voltei Mas, no no... caso, esse roxo, no caso. Esse o quê? Esse roxo. Isso é o núcleo. É o núcleo, né? É. Tá, aí Ó, basicamente... aí a gente consegue ver aqui ainda o nucleolo. Ela não está espremendo o núcleo completamente a ponto da gente nem visualizar o nucleolo. É o núcleo. Tá, no caso, O restante é o citoplasma e esse rosa escuro são as proteínas aglomeradas. Ok? Então a degeneração mucoide, ela também representa um acúmulo proteico nas células, mas difere da degeneração hialina, principalmente porque ela possui carboidratos associados. Foi o que eu mencionei lá no começo quando eu falei. O principal são mucopolissacarídeos, certo? Então, duas condições são conhecidas na degeneração mucoide. A hiperprodução de muco nas células do trato digestivo e ou do trato respiratório, que é normal das células, né?
Então, a síntese em excesso dessas mucinas, que são as moléculas associadas ao muco, glicoproteínas em adenomas, comum em adenomas e adenocarcinomas, isso pode acabar extravasando para o espaço extracelular e gerar um aspecto de tecido mucoide. Até mesmo no corte histológico a gente consegue, visto quando a gente olha, parece que é uma coisa fluida, um gel, quando você olha o corte histológico, certo? Não é como nos demais, em que quando a gente vê o corte histológico, parece mesmo que é uma pedra, um corpúsculo dentro daquela célula. No mucoide não, parece um gel, certo? Macroscopicamente, o órgão apresenta uma consistência viscosa e um aspecto translúcido, e microscopicamente observam-se células com citoplasma amplo, rosa, de aspecto espumoso e com núcleos rechaçados para a periferia, tomando aspecto de células em anel de Sinetti. Quando a gente faz a coração de um tecido para tentar identificar qual é o tipo de degeneração que tem, existem células com anel de Sinetti, que a gente vai já ver, a gente já caracteriza como degeneração mucoide, que a gente já viu em vários outros. Ó, a gente acabou de ver aí a lina, que o núcleo ele tá relativamente normal, né? A gente consegue até visualizar o nucleolo. Mas a gente viu lá na gordurosa que ele comprime tanto a gotícula de gordura que fica o núcleo todo condensado. A gente nem visualiza o nucleolo. Porém, a gente continua vendo uma bolinha, né? No caso da degeneração mucoide, certo? Deixa eu voltar já. A gente vê um anel, certo? Que é o que a gente chama de anel de Sinetti. Então, o que é que está causando lesão nesse indivíduo? Estou vendo aqui que é acúmulo de mucopolissacarídeos. Então, são danos que estão sendo causados, ou seja, no trato digestivo ou no trato respiratório. Então, eu tenho que saber que é uma degeneração mucoide por acúmulo de muco, né? Então, aí você vai direcionar o tratamento para esse tipo de molécula. Então, isso vai ser sugestivo de glicoproteínas e para a comprovação é necessário o emprego de colorações especiais. Mas eu identifiquei um anel de Sinetti, mas pode só ser uma célula deformada. Aí tem um corante específico para o mucopolissacarídeo. Aí no momento que você jogar lá, se corou, você sabe que é o mucopolissacarídeo e você confirma que é a degeneração mucoide. Então aqui, ó, que é esse anel de Sinetti? O núcleo vai estar aqui roxinho, mas percebam que ele parece uma meia-lua, né? Então, além dele estar comprimido, ele está como se fosse esmagado, certo? A mesma coisa aqui, ó. Tá roxinho aqui, ele está esmagado, formando essa meia-lua, certo? Então, aqui está começando, ó, a formação, ele está se espremendo, os demais são normais ainda. Então, circulares. Mas esse é característico de uma degeneração mucoide, a formação do anel de Sinetti, ok? E acredito que seja a última, a degeneração glicogênica, certo? Que é aquela por carboidrato que eu mencionei, que é especificamente o glicogênio. Vai ser o acúmulo de glicogênio devido a uma deficiência enzimática na sua degradação. A gente sabe que o nosso glicogênio é a nossa fonte de energia rápida que está disponível ali e ele acaba rapidamente, porque ele é metabolizado de forma bem rápida pelas enzimas. Só que se eu não tenho as enzimas, eu não vou conseguir metabolizar. Então ele começa a se acumular, vai ser mais comum nos órgãos que acumulam em maior quantidade. Quem é que acumula maior quantidade de glicogênio? Fígado, rins, né, músculo esquelético e o coração. Macroscopicamente, geralmente não tem uma lesão aparente, a gente não consegue identificar, e ao microscópio vai apresentar vários vacúolos citoplasmáticos de diferentes tamanhos, levando ao aumento de volume celular e o aspecto fosco. O glicogênio é o único carboidrato evidenciável histologicamente, sendo a identificação feita com carmim ou PAS. O principal é PAS. Então vocês olham, primeira coisa que leva a gente a crer que é uma degeneração glicogênica é porque são várias inclusões. Todos que a gente tem visto é uma inclusão, seja uma inclusão de gordura, seja uma inclusão de proteína, seja uma inclusão mucoide, é um grande, vamos colocar um vacúolo, né, acumulando a substância intracelularmente. No caso do glicogênio são vários, a gente vê várias inclusões acumulando, aí a gente desconfia, mas a gente pode confirmar, é uma degeneração glicogênica. Não podemos, a gente só pode confirmar quando a gente faz o uso de
PAS, porque ele se liga exclusivamente ao glicogênio. Quando a gente usa o PAS, ó, aqui é o corte normal. A gente já vê vários. Opa, isso aqui está com cara de degeneração glicogênio. Vamos usar o PAS? Quando usa o PAS, olha como é que fica a célula. Completamente rosa, escuro, né? Que ele coroou todas essas inclusõezinhas aqui, porque ele é específico para o glicogênio. Aí se define que é uma degeneração glicogênica. Inclusão terceira lista, essa parte branca aqui, tá? São essas partezinhas que se você chegar perto aí na figura, aumentar no PDF, vocês vão ver que tem uma linha rosa aqui, ó, que está delimitando vários corpúsculozinhos, certo? Como se fossem vários vacúolozinhos pequenos, ok? Então, pessoal, a gente pode dar a pausa agora? O resto vai ser mais pesado.